Paz do Senhor Jesus, bom dia, muito bom dia a todos. Ou boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, boa noite. Eu estava vindo para cá e Deus me deu uma palavra para estar gravando, postando no nosso canal do YouTube. E essa palavra eu já falei sobre ela durante esta semana que passou, semana atrasada, acho que foi no domingo. Mas Deus tocou meu coração para que eu compartilhasse com os irmãos, com aqueles que precisam de uma palavra, de uma orientação acerca de como proceder nas situações diversas da vida, nos problemas, naquilo que você sabe que sozinho não vai conseguir. Então tem a palavra de Deus para você. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 3, a gente vai observar alguns pontos deste capítulo. Enquanto você vai observando aí, se tiver com a Bíblia do lado, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe as palavras que serão ministradas, dê o seu like, deixe seu comentário. Eu creio que Deus vai te abençoar muito, muito, ricamente. Diz assim o texto, segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 20 e verso de número 3. Diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Por que esse texto ele é interessante? É um texto interessante porque está retratando aqui a situação que um rei está passando. Josafá está sendo afrontado por alguns povos. Josafá recebeu notícia de que viria guerra contra ele e viria multidão de soldados, povos, para tentar destruir a nação, o povo de Judá e, consequentemente, o povo de Jerusalém. E Josafá, quando ele escuta esta mensagem, quando ele escuta que viria tamanho problema e que ele não seria capaz de resolver, Josafá tem uma atitude muito inteligente e uma atitude muito sábia. O que Josafá faz? Josafá vai para o altar da oração. A Bíblia não deixa claro, mas eu creio que antes de Josafá ir para frente do povo, Josafá teve o seu momento com Deus, Josafá teve o seu momento de buscar o Senhor, ele teve um momento de falar com Deus a sós, e depois apregoou que o povo viesse até o templo, voltasse para Deus em jejum, em oração. Josafá sabia que ele não poderia vencer sem um recurso divino. Então ele apregoa que o povo de Judá se voltasse para Deus. Ele anuncia para o povo de Judá que o segredo da vitória está em voltar-se para Deus. Escuta uma coisa, Josafá poderia colocar todo o seu batalhão já de prontidão, poderia colocar o seu exército de prontidão, mas ele sabia que o seu exército não seria capaz de vencer tamanha multidão, povos bem preparados para a guerra. Então o que ele faz? Ele vai para o templo. Ele convida todo o povo para buscar a Deus. Olha o que diz o verso. E apregou o jejum em todo o Judá, ou seja, ele temeu que viria, ele achou que seria difícil, ele temorizou o coração, mas ele teve a certeza, apesar de temer, que em Deus ele teria sucesso nesta batalha. Então o que ele faz? Chama todo o povo, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque nós sabemos que o nosso socorro vem de Deus. E o verso 4 diz, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. O líder, quando ele sabe em quem buscar socorro e é influente no meio dos seus liderados, ele conquista, ele influencia os seus liderados a buscar o Senhor. Mas o foco deste texto é, quando estiver tudo ruim, quando você achar que não dá conta, quando vier notícias difíceis, busque ao Senhor. Jejum, e não fala, não espalhe nas mídias sociais, porque está acontecendo isso, porque tadinho de mim, não. Vá para o seu quarto, para o seu local, seu esconderijo, para o seu quarto de guerra e comece a orar e a jejuar. Josafá fez isto.
ele começou a orar, a jejuar e chamou o povo. Se você pode, além de orar e jejuar, chama a sua família. Chama aqueles que estão à sua volta para orar e jejuar com você, se a situação é familiar. Porque o mesmo Deus que fez na vida de Josafá, vai fazer na minha, vai fazer na sua. Ele faz em todo aquele que busca. E o texto continua dizendo que após um tempo de oração, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel e ele profetizou. E a palavra do Senhor foi assim, ó: dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, porque desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Depois de orar, aleluia, aleluia, aleluia. Depois de orar, depois de jejuar, Deus usa um dos seus para falar a Josafá e ao povo de Judá: não temas, esta grande multidão, não temas, porque a peleja não é de vocês, mas a peleja agora é de Deus. Irmãos, quando a gente ora, quando a gente jejua em prol de alguma situação que nós sabemos que não temos condições, Deus move os céus, Deus começa a derramar graça, Deus começa a fazer coisas que a ótica humana não compreende. Por quê? Porque houve uma atitude de orar, de buscar a Deus, de jejuar, de consagrar-se. E Deus olha dos céus e começa a pelejar nossas guerras. Interessante é que, apesar de temer, Josafá teve paz. Você entendeu isso? Apesar de um momento ser de muita turbulência, Josafá teve paz e tranquilidade para entender que se ele buscar ao Senhor, Deus o responderia como respondeu. É interessante que logo após a resposta de Deus, no verso 20, nós vamos observar que Josafá já começa a estratégia. Ele coloca os levitas na frente, ele começa a colocar louvores ao invés de colocar soldados na frente, ele começa a mudar a estratégia normalmente usada pelos exércitos. Agora ele começa a ministrar louvores na certeza de que Deus está fazendo um milagre. Após Josafá receber uma palavra, ele creu. Mudou toda a estratégia normal daquela época, ou normal de qualquer guerra, de colocar os soldados à frente para que houvesse guerra. Ele entendeu que a palavra que o Senhor disse através de Jaziel é que a guerra não é dele mais. E o que resta para Josafá? Adorar, aleluia. O que resta para mim e para você depois de orarmos e jejuar e receber uma resposta de Deus? Adorar. Oh, irmãos, quando nós abrimos a boca para adorar, Deus abre os céus e acontece milagre. Josafá entendeu esta mensagem de Deus. Josafá entendeu que a partir do momento em que ele recebeu a palavra que Deus é que vai guerrear em seu lugar, ele começa a adorar com seus levitas. Ele começa a manifestar glorificação ao Senhor, ele começa a dar graças a Deus, e através disso o Senhor vai embaraçando a visão ou o pensamento dos inimigos, e quando ele chega para guerrear já não tem mais, porque só havia corpos, só havia pessoas mortas, porque Deus entrou na batalha e fez confundir o inimigo, aleluia. Amados, se você está precisando de uma intervenção divina, se você está passando por situação difíceis, se você está em situação que você sabe que é só milagre, eu te aconselho neste dia de hoje a você orar e jejuar. Até que o Senhor te responda, não até que você se canse, mas até que o Senhor te responda. Nós temos muita mania de usar os 21 dias de Daniel para exemplificar muitas coisas, mas Daniel só ficou 21 dias em jejum e buscando a Deus, porque foi o tempo em que Deus deu a resposta para ele. Não é que ele marcou aquele prazo, ele ficou insistentemente esperando a resposta de Deus, e a resposta durou 21 dias. A sua resposta pode durar menos ou pode durar mais, mas continue orando, continue jejuando, continue buscando a presença do Senhor.
Porque o nosso Deus, ele dá a resposta, e após ele dar a resposta, só nos resta adorar, dar graças a Deus, bendizer o nome do Senhor. Não desanime porque é difícil, porque a multidão é muito grande, porque quando Deus entra na peleja, aleluia, pode ser o maior número que vem contra você. Deus, com uma só palavra, destrói toda a armadilha do inimigo contra a sua vida, contra a minha vida, contra a vida daqueles que buscam ao Senhor. Então eu te incentivo nesse dia de hoje a buscar a Deus. Ao invés de ficar com depressão porque o problema está difícil, dobre os joelhos. Ao invés de ficar com muito pensamento naquilo que é impossível a você, ligue o seu pensamento em Deus. Ao invés de ficar tentando arrumar estratégia para resolver essa situação que você já sabe que não tem jeito, vá diante do altar de Deus, porque Deus vai te dar solução para este problema. Habitar no esconderijo do Altíssimo é exatamente isso que Josafá fez. Não tinha solução, só que deixa eu te dizer uma coisa, é um detalhe que a gente não pode deixar passar. Josafá não começou a buscar Deus por causa deste problema, porque vinha um exército contra ele. Josafá já tinha uma vida de intimidade com Deus. Josafá já falava com Deus, já adorava a Deus, já sacrificava ao Senhor, aprendeu de seu pai, Asa. Josafá entendeu que se está tudo bem, busque a Deus, adore a Deus, tenha um relacionamento com Deus. Quando vem esse problema, Josafá já sabia onde buscar socorro. Aleluia. Te lembra de alguma coisa? Josafá já sabia onde buscar socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Josafá sabia que o socorro dele vinha do Senhor. Então, quando veio a notícia ruim, ele foi para o altar da oração. Ele decretou jejum. Ele chamou o povo para vir todos para buscarem a Deus. Busque ao Senhor. Aleluia. 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 Busque a Deus, porque Deus vai fazer milagre através da sua vida, vai resolver situações através da oração e vai quebrar coisas que precisam ser quebradas e reconstruir coisas que precisam ser reconstruídas. Eu quero orar com você neste momento. Eu não sei que horas, que dia, em que momento você vai estar vendo este vídeo, mas este vídeo é para todos os momentos da sua vida. Essa palavra é para que você tenha direção nos momentos difíceis e que não fique desesperado e que não fique como alguém que não sabe onde procurar socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, os céus e a terra. Josafá sabia disso. Era impossível Josafá vencer. Mas Deus entrou na peleja, assim como vai entrar na sua. É só orar. Orar. Jejuar. Pai, eu te dou graças nesse momento. Aleluia. Eu venho adorar o Senhor Deus por mais uma vez o Senhor ter nos dado direção nesta palavra. A cada uma pessoa que está, ó Pai Eterno, que vai ouvir esta palavra, que precisa de uma direção, que precisa de uma orientação do Senhor. Que o Senhor Deus possa derramar sobre esta pessoa graça, da sabedoria, discernimento, da entendimento, Deus eterno. Não deixe que essa pessoa, Pai eterno, fique confundida ou perdida, mas que ela possa entender que através da oração, que através do jejum e da leitura da palavra, vai encontrar direção para fazer o que tem que ser feito. E aquilo que o Senhor vai fazer para ele, para ela, o Senhor Deus vai usar um dos seus, até mesmo a tua palavra, para dizer que a guerra não é dele, que a guerra não é dela, mas que o Senhor entra na peleja. Eu abençoo com toda sorte de bênção a casa, a família, a vida desta pessoa, a vida sentimental, a vida familiar, a vida profissional. Seja dissipado todo o mal agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe sua casa, sua família, e Deus abençoe de você colocar as plantas dos seus pés, que você seja próspero. Que você possa inscrever no nosso canal, tá? Nosso canal no YouTube, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, nos ajude a divulgar o Evangelho, nos ajude a crescer este canal, nos ajude a ser um porta-voz de Deus nesta terra para a vida de pessoas que precisam.
Então se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Deus te abençoe, Deus guarda a sua vida, em nome de Jesus.